Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, muito bom dia. Vamos dar início ao nosso culto. Eu quero convidar, se tem alguém aí tomando um cafezinho, que venha para cá tomar um cafezinho aqui dentro, né, Gabriel, para ficar, para a gente ficar aqui junto. E aí eu já quero pedir para que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 121, Salmo 121. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Eu quero rapidamente trazer à sua memória, meu irmão e minha irmã, uma ministração feita aqui pelo pastor Cleiton, sobre esse último versículo que diz: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. O pastor ministrou as nossas vidas sobre ciclos, né? Que eles iniciam e terminam, e assim é a nossa vida. E pegando esse último versículo, Rafa, ele dizia para a gente que esse salmo é a certeza de que os ciclos iniciados pelo Senhor são ciclos que serão guardados por Ele, no seu início e no seu fim. Deus guardará todos os nossos ciclos que são iniciados a partir do governo dEle em nossas vidas. E aí, diante disso, eu quero já te convidar a louvar ao Senhor essa manhã, a engrandecer o nome do Senhor essa manhã, a exaltar o nome do Senhor, que guarda, que nos guarda, que guarda a nossa parentela em todos os momentos da nossa vida. Nós temos o costume de orar no início do culto, mas eu queria orar com você de forma diferente. A Fernanda está aqui dedilhando uma canção que o seu refrão diz: Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso. E eu queria te pedir que você fizesse desse refrão a sua oração nessa manhã. E aí depois a Sabrina já vai nos conduzir aqui no louvor. Podemos orar dessa forma? Vamos cantar juntos esse refrão? 1, 2, 3, 4, e 1, e 2, e 3, e... Criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é.
novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto, és tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluias. Vamos continuar louvando ao Senhor. Aplauda o nome dele. O Senhor é o único que deve receber a nossa adoração. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele
ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga: coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Entregue ao Senhor o seu louvor, como temos aprendido aqui com o pastor Cleiton. Entregue ao Senhor a sua adoração. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado, Deus, pela tua soberania. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de te adorar. Muito obrigado, Deus, por esse ministério de louvor que nos conduz à adoração. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Muito obrigado, Deus, por nos permitir conhecer ao Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, e te pedimos, receba, por favor, ó Deus, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Porque é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Vamos orar a Deus. Diante da tua palavra, te pedimos, fale conosco, Deus. Continue presente aqui neste lugar, Senhor. E que, em nome de Jesus, possamos sair daqui, ó Deus, cheios de Ti, ó Deus. Cheios, transbordando, ó Deus, com o coração disposto a servir, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Na última quinta-feira antes do Natal, nós lemos esse mesmo texto. Se você tem uma memória boa, diferente da minha, você vai perceber que eu li o mesmo texto que nós lemos na última quinta-feira. Tá? E aí eu vou falar, iniciar essa reflexão com coisas que vimos nessa quinta-feira, para depois a gente chegar à nossa reflexão de hoje. Tá bom? Entenda isso como uma série de mensagens de curta, aquelas curtas, sabe? Aquela coisa, né? Não é isso, Rafa? Então, nós conversamos naquela quinta-feira que
como já temos falado aqui na nossa escola dominical, que João, ele é a pessoa escolhida para preparar o caminho para a chegada, para o estabelecimento de um novo reino, um novo governo. Na aula 1, nós vimos isso de maneira bem enfática, né, pastor, sobre essa chegada desse novo reino, esse estabelecimento do novo reino. E é legal, Sabrina, porque no texto, João meio que traz algumas condições, irmã Eliane, para que esse reino se estabeleça. Perceba aí, olha aí a fala de João aqui, ó, no versículo 2. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E aí, quando ele diz, Edgar, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, nós vimos na quinta-feira que ele estabelece a condição do arrependimento para receber um novo reino, que, consequentemente, Rafa, cai em conversão, certo? O arrependimento, ele gera a conversão. Nós falamos também, e aí já explicamos aqui várias vezes, é importante falar de novo, que a conversão, ela está muito ligada, né, pastor, à mudança, né, à mudança. E aí eu lembro que eu fiz um teatro aqui e vou fazer de novo, para que você veja. Lá no ambiente de trabalho, né, Gabriel, a gente está lá marchando. E aí o pastor diz assim, ó, conversão pelo centro. A gente faz isso aqui, ó. Ou a gente está indo e ele fala conversão para a direita ou para a esquerda. Esse direita ou esquerda, porque eu posso errar o lado, então eu vou falar para os lados. E aí a gente faz. A gente muda o sentido em que estamos caminhando. E aí, trazendo isso, né, para o nosso dia a dia, para o nosso processo de conversão, a gente meio que tem essa experiência. A gente tem uma experiência com Deus, e aí somos confrontados, como vimos na aula 1, pela palavra, a uma conversão, a uma mudança. E aí, Ana, obviamente, nós seguimos, certo? Conversão para a direita ou esquerda, como eu falei, foi dada a ordem, nós seguimos, certo? E aí, olha aí o versículo 9. Então, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Aqui, João começa a falar com fariseus. E aí é muito interessante que eu não vou necessariamente te explicar aqui a questão mais profunda da questão aqui dos fariseus. Mas eu queria que você, nesse momento, pensasse em fariseus como pessoas que já estão vivendo na igreja, pessoas que já conhecem a palavra. Eu queria que nessa reflexão, por favor, você levasse para esse sentido. E aí, volte a João e imagina a cena, Gabriel. Os fariseus estão lá. João sabe que os fariseus estão lá, irmão Ronaldo. E aí João está dizendo, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Um comentarista bíblico, Isabel, vai dizer que provavelmente os fariseus estão olhando, mas se sentindo à parte disso. Eles olham e veem assim, não, eu não preciso passar por isso. Por quê? Naquela época, Samiri, já era comum o batismo. A gente conversou sobre isso, né, pastor? Esse batismo, ele já acontecia. Então, provavelmente, minha amiga Patrícia, os fariseus já haviam passado pelo batismo. Então, quando João começa a dizer lá, Fernanda, arrependam-se, arrependam-se, os fariseus, opa, eu já passei por isso aí. E aí, de repente, eles até comentam entre si, realmente, arrependam-se mesmo, está tudo ruim para vocês aí. Mas João insiste, e aí ele começa um diálogo meio assim, né, com os fariseus, raça de víboras e tal, aquela coisa toda, fazendo o quê? Igualando todo mundo. Por quê, Samiri? Qual é a missão de João, como vimos na aula 1? Preparar o caminho, Edgar, para que se estabeleça um novo governo. E na política do governo de Cristo, ele não se estabelece, minha amiga Eliane, em cima de um outro governo. Arrependimento é submissão. Arrependimento é estar debaixo, é um coração quebrantado, Edgar, para que se estabeleça esse novo governo. Então, vamos pensar, Gabriel. João olha para a galera que já conhece as Escrituras e fala assim, ei, vocês também precisam se arrepender para que esse novo reino se estabeleça. Por que essa introdução do que falei na quinta-feira?
Porque às vezes, pastor, quando a gente fala de conversão, o senhor sabe muito bem disso, melhor do que eu, as pessoas acham que isso é uma mensagem para quem não está na igreja. Só que aí, eu quero contar para você que conversão é um processo contínuo, e você já sabe disso. Eu não estou falando aqui nenhuma novidade, não é, Rafa? E aí eu quero dividir esse processo, Ana, em 3 etapas. A primeira etapa, a mudança. A segunda etapa, a verificação. E a terceira etapa é que a gente continua seguindo, a gente continua caminhando. Não é, minha amiga Andréia? E aí, a mudança, nós já falamos aqui. Lembra no início desse culto, que eu abri no Salmo lá, em que o pastor Cleiton pregava para a gente que Deus guardará a nossa saída e a nossa entrada. E aí o pastor explicava que todos os ciclos que se iniciam em Deus, eles terminam em Deus, porque Deus é poderoso para guardar esses processos. Vocês estão me entendendo? Vocês lembram do Salmo que eu li no início? Lembram mesmo? Graças a Deus por isso. Então, né, porque eu não lembro qual é o número do Salmo. E aí, né? Então, ele é poderoso para guardar os inícios e o fim dos nossos ciclos. E aí eu sugeri a vocês naquela quinta-feira, lembra, Andéia, que finais de ciclos são momentos, Ana, oportunos para verificação. Porque vejam só, você está marchando, está caminhando lá. Aí alguém falou, mudei o rumo, Fernanda. Só que eu estou seguindo. Em alguns momentos, Andréia, eu posso me acostumar com o rumo que eu tomei. E aí, o final do ciclo é um momento importante para que eu pense, eu ainda estou ouvindo, Gabriel, a voz do governador da minha vida? Eu ainda estou ouvindo, Samiri, eu ainda estou caminhando sobre o comando daquele que governa a minha vida? E aí, gente, é muito interessante, porque eu considero muito importante falar dessa parte da verificação, irmão William, porque quando falta a verificação no processo de conversão, nós estamos fadados a tornar coisas que não são de Deus em coisas que são de Deus. Você consegue me entender? Vou te dar aqui um exemplo para que isso fique mais claro para você. E, obviamente, eu vou falar de um assunto muito complexo aqui, não quero diminuir esse assunto e a sua complexidade. Existe uma pesquisa, Samiri, que foi feita, eu acho que em 2014, obviamente, ela já está atualizada e espero que tenha tido mudanças. Mas existe uma pesquisa, né, Zelinha, que diz lá que boa parte, Ana, das mulheres que sofrem agressão nas suas casas por seus maridos, essas mulheres, elas são mulheres cristãs. Isso é uma pesquisa, tá bom? E aí, no decorrer da pesquisa, Gabriel, tem uma entrevista com uma mulher. E aí a moça pergunta, por que você se deixa passar pela violência e tal na sua casa? A mulher responde ela com um versículo bíblico, que você já deve imaginar qual é o versículo, mas ela responde ela com um texto bíblico. Volto a dizer a vocês, isso é um assunto muito grande e eu não quero tornar ele pequenininho, porque é um assunto que tem que ser pensado de outras formas. Então, eu estou falando só da pesquisa, tudo bem? Temos aqui a Ana, que é psicóloga, temos um pastor que trabalha com aconselhamento pastoral em cima disso, então, existem outros motivos. Eu só estou pegando esse motivo, amém? Para que você não saia daqui dizendo, é tudo espiritual. Não, eu estou pegando essa pesquisa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? E aí, a gente começa a pensar, Ana, que a partir dessa pesquisa, talvez faltou a verificação. Porque aquilo que nunca foi dito por Deus, agora é vivido por essa mulher como palavra de Deus. Vocês entendem isso? Eu estou falando isso a partir de um depoimento de uma mulher. Sabe? Mas Deus nunca falou isso. Ninguém falou que a Zelinha teria que viver comigo se eu, Deus me livre disso, mas se eu um dia agredir a vida dela, Deus nunca falou isso. Sabe? Então vejam o perigo da falta de verificação no processo de conversão. E aí eu quero caminhar aqui com você. Vá comigo, por gentileza, para João. João, no capítulo 6. Amém?
João capítulo 6, nós vamos ler apenas o verso 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Queridos, vamos aqui recapitular a aula que vocês, adultos, ainda vão chegar e os jovens tiveram hoje. Vimos na imersão bíblica que a maior parte da população da época de Jesus era uma população pobre. Uma população pobre que tinha dificuldades por diversos motivos, minha irmã Eliane. Imposto, às vezes alguém, né, pastor, se tornava escravo do outro por questão de dívida, né, pastor? Por diversas formas, era uma população carente. E aí, do nada, Ana, aparece um homem que faz pão do nada, multiplica, que dá peixe do nada. Que sai água, enfim, um homem que sacia a necessidade física daquela galera. E aí é importante a gente perceber, Rafa, que a experiência do milagre é uma experiência com Deus. Vocês concordam comigo? A experiência do milagre, seja ele da multiplicação, seja ele da ressurreição, é uma experiência com Deus. E você vai ver em alguns textos que multidões passavam por essa experiência. Só que aí, eu quero lembrar a você que nós estamos falando do ciclo da conversão, enfatizando a verificação. Passamos por uma experiência, Samir, e a conversão, como foi falado ontem, a experiência com Deus, né, como foi falado ontem, ela precisa gerar mudança. Muitos, naquele momento, Ana, passaram pela mesma experiência de cura, mas nem todos saíram dali diferente. Quem está dizendo isso? O texto. O texto está dizendo isso para a gente. Você pode ler de novo e você vai ver que Jesus está trabalhando essa questão com a gente, que muitos passam pela experiência, mas nem todos saem dali transformados. E aqui, pegando um recorte, né, bem grande disso, eu quero te dizer uma coisa. Um perigo de não fazer a verificação, um segundo perigo que eu quero tratar com você, e último, de não fazer a verificação durante o processo de conversão, é o perigo de criarmos um Deus que nunca existiu. As pessoas aqui, Samir, como vimos lá em cima, elas criam um Deus, Gabriel, que sacia suas vontades físicas o tempo todo. Tenho fome, ele vai multiplicar, Ana. Tenho sede, ele vai dar água. Morreu, ele vai ressuscitar. Só que quando ele foi embora, Ellen, ele foi embora, ele morreu. E aí? Acabou? O problema, Rafa, de criarmos um Deus que não existe, como já conversamos na nossa classe de escola dominical, é que quando criamos essa pessoa que sacia as nossas necessidades físicas, né, os nossos prazeres humanos o tempo todo, o dia que esse Deus que eu criei falar não, eu morro espiritualmente. Vejam só, um texto citado pelo Igor lá em cima na classe. Né? Jesus está num diálogo com uma mulher lá no poço, e aí ela está tentando pegar água, e Jesus comenta com ela sobre a água da vida, que ela nunca mais vai ter sede. Ou seja, a água que eu te ofereço, o pão que eu te ofereço, é um pão que mesmo que eu diga não, você vai permanecer. Entendem, gente? A experiência, a proposta de governo de Deus em nossas vidas é uma proposta de governo permanente. É uma proposta de governo que, independente da situação, isso não muda. Está ruim, estou com Deus. Está bom, estou com Deus. Essa é a proposta. Não é só estou com fome, ele vai... Não. É algo genuíno, é um processo de fato de transformação. Então, entende, Rafa, por que eu estou dando tanta ênfase à verificação? Porque, às vezes, Gabriel, eu caminho e esqueço de verificar se eu continuo sob o governo desse mesmo Deus.
Então, irmãs e irmãs, eu quero concluir aqui essa nossa reflexão com uma aplicação prática que você já conhece e que só vamos relembrar essa manhã. Conversão é mudança e é um ciclo constante de verificação para que possamos seguir. É comum, só vamos parar com esse ciclo constante quando Jesus voltar. É comum a gente se perder, é comum a gente caminhar e, caramba, preciso voltar lá. Sabe? É comum. Então, isso não é uma mensagem, por favor, isso não é uma mensagem de condenação, isso não é um cajado, como as pessoas gostam de dizer assim, isso é uma mensagem de preservação. Porque ontem, jovens aqui da Casa do Senhor, foi profetizado sobre nossas vidas, uma explosão de avivamento. E essa mensagem, creio em Deus, que é uma mensagem para que esse avivamento seja preservado na vida de vocês. Entende, Rafa? Para que esse avivamento seja genuíno, intenso, que a gente viva isso dia após dia, porque é isso que Cristo quer, minha amiga Andréia. Um pão, uma água que sacia a nossa sede eternamente. Esse é o governo de Deus sobre nossas vidas. Amém? Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor para que possamos cantar um louvor e, assim, passarmos para o momento de oração. Em nome de Jesus. Me perdoe por não ter chamado vocês antes. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Se você conhecer esse louvor, te convido a entregar a sua adoração ao Senhor. Se você não souber também, entrega aquilo que você tem. Entrega a sua adoração com danças. Entrega com palavras de profetizar. Adore ao Senhor do jeito que você sentir no seu coração. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com o nosso coração rasgado. Senhor, obrigado por ter ministrado aos nossos corações nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra de ensinamento, de instrução, Deus. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado conosco. Pai, que possamos estar atentos, Deus, durante a nossa caminhada, para que a gente não venha criar Deus que não existe, para que a gente não venha criar palavras que nunca foram ditas, Deus querido, que possamos estar vigilantes nos nossos processos, Deus. Senhor, que possamos todos os dias nos alimentarmos e matarmos a nossa sede na fonte de vida eterna que é o Senhor. Que possamos basear a nossa vida em princípios eternos que vêm do Senhor, porque é isso que permanece, Deus. Senhor, que possamos nos arrepender, que possamos ser moldados e mudados pelo Senhor todos os dias, Pai, até que o Senhor venha nos buscar, Pai. Que possamos preparar o caminho para que o Senhor venha, Deus. Por favor, Pai, cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças, paz, igreja, Deus abençoe a todos, amém? Só pela saudação você já entendeu por que eu não fiz nada hoje, né? Amém, amados? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelo culto dessa manhã. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado, Rogério, pela condução, Ministério de Louvor. E que a gente possa levar essa palavra conosco, fazer uma reavaliação constante da nossa caminhada com Deus. Que, amados, o Rogério trouxe uma palavra muito importante para todos nós, constantemente, essa oportunidade que temos de estudar a palavra. A classe dos adultos, nós temos tido, Rogério, um privilégio de ficar preso numa aula há 2 semanas e vai mais, que a gente está revendo muita coisa na nossa caminhada. A gente precisa rever, a gente precisa meditar todos os dias. Senhor, meu casamento está da maneira que o Senhor quer. Senhor, a criação dos meus filhos está da maneira que o Senhor quer. A minha juventude está sendo vivida da maneira que o Senhor quer. Isso é fazer essa avaliação, que a gente possa fazer constantemente. Por isso precisamos estar juntos. A troca de experiência nos possibilita isso. Um abençoa o outro, um traz uma palavra de sabedoria ao outro, e que assim nós possamos crescer juntos em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada discípulo nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela vida do Rogério, que conduziu o culto nessa manhã, pela vida do Igor, da Sabrina, da Fernanda. Obrigado, Senhor, pela vida da Marcele, da Odaleia, do Arthur, que serviram, Senhor, nos ministérios aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela vida da Samile. Senhor, entrego toda essa igreja nas tuas mãos. Abençoa-nos, Senhor, com um domingo debaixo da tua paz, da tua bênção, e que possamos, Senhor, logo mais à noite, voltar a te adorar, Senhor, de uma maneira extraordinária, oferecendo sempre o nosso melhor a ti, Senhor. Abençoa o nosso dia, abençoa a nossa família. É a oração que fazemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e as doces consolações, comunhão, poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Domingo abençoado a todos em nome de Jesus.